Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaula do Brasil. Se liga só, meu companheiro, hoje nós iremos dar continuidade no nosso módulo de interpretação. E a aula de hoje é especial, que é o seguinte. Hoje eu vou mostrar para vocês os erros clássicos no entendimento do texto. Como assim? Eu vou mostrar o que é comum acontecer com um camarada que tem dificuldade na interpretação de um texto. E isso pode ser que aconteça com você. Então, nós vamos começar a entender quais são os erros comuns para poder tentar o quê? Evitá-los. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro erro comum é extrapolação. Quando eu brinco com vocês nos aulões, nas aulas, eu sempre faço uma analogia para mostrar para vocês a diferença de compreensão para interpretação. Lembram disso? Não lembram disso? Eu até falo assim, ó, leia sempre o texto para saber do que se trata, faça uma leitura en passant primeiro. Até peço a vocês para fazer uma leitura em voz alta, para você ler mais devagar e poder compreender melhor o texto. Afinal de contas, se eu leio muito rápido, faço uma leitura mental apenas, eu posso dispersar. Não significa que isso vai acontecer obrigatoriamente contigo, mas é algo natural que aconteça. Então, para evitar, se isso acontece comigo, o que eu faço? Eu leio em voz alta para poder compreender melhor o texto. Aí depois, eu vou para o comando da questão, para saber se é uma questão de compreensão ou de interpretação. O que acontece com o comando da compreensão? Ela me joga para dentro do texto. E o que acontece com o comando da interpretação? Ela me joga um pouquinho para além do texto. O comando da questão de compreensão é de acordo com o texto, segundo o texto. E de interpretação, o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que. Sempre faço uma analogia com vocês dos camaradas que foram a um quiosque na praia. Lembra disso? Aí eu digo que o aluno não, né? Eu digo que o João e o Pedro estavam sentados num quiosque na Praia da Barra, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito. Até aí tudo bem. Aí eu pergunto, o que você compreende, o que você interpreta disso? Aí eu te digo, compreender, eu compreendo que são dois homens conversando. Agora, interpretar, deduzir, inferir, eu posso deduzir que são dois amigos conversando. Você vai falar, mas Sidney, estavam na praia, de sunguinha, tomando uma cerveja, eu acho que eles são dois namorados. Está extrapolando a interpretação. Não pode. E aí vamos entender com calma aqui o que é extrapolação, ó. O erro de extrapolação, como o próprio nome indica, acontece quando saímos do contexto. Tá vendo? Eles até poderiam ser namorados, mas o texto ainda não tinha mencionado nada sobre. Então, eu não posso extrapolar, eu não posso inferir se eles são dois namorados, porque o texto não mencionou nada sobre a sexualidade deles. Então, eu estou fazendo uma extrapolação. Só posso interpretar que são dois amigos. Afinal de contas, inimigos não poderiam ser. Se estão ali batendo um papo, tomando uma cerveja. Quando acrescentamos ideias que não estão presentes no texto, ao extrapolar, vamos além dos limites do texto, viajamos além de suas margens, fazemos outras associações, evocamos outros elementos, criamos a partir do que foi lido, deflagramos nossa imaginação e nossa memória, abandonando o texto que era o nosso objeto de interpretação. Então, no texto que eu apresentei a vocês, João e Pedro estavam tomando uma cerveja num boteco. Tudo bem que um estava de sunga branca, o outro de sunga amarela, mas em que momento eu falei algo sobre a sexualidade para poder falar que eles eram dois namorados? Em nenhum. Então, você fez uma extrapolação. Foi muito além do que o texto disse. Passou das margens, dos limites. Olha um outro erro comum. A redução. A redução. Outro erro clássico em exercícios de entendimento de texto. Erro oposto à extrapolação é o que chamamos de redução ou particularização indevida. Neste caso, ao invés de sairmos do contexto, ao invés de acrescentarmos outros elementos, fazemos o inverso. Abordamos apenas uma parte, um detalhe, um aspecto do texto, dissociando-o do contexto. A redução consiste em privilegiarmos um elemento
ou uma relação que é verdadeiro, mas não é o suficiente diante do conjunto, ou então que se torna falso porque passa a ser descontextualizado. O mesmo exemplo, a mesma brincadeira que eu sempre faço dos dois homens que eu acabei de fazer aqui agora com vocês. Então, tá o Pedro e o João na Praia da Barra, os dois sentados no quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo uma sardinha frita, o João de sunga branca e o Pedro de sunga amarela. Disse sunga branca e sunga amarela só para identificá-los. Aí o camarada diz, o texto fala sobre sardinha, fala sobre o universo dos peixes. Caramba, a sardinha foi só apenas um detalhe, foi só um fato que foi apresentado ali. Se eu disser que o texto fala apenas da sardinha, olha o tamanho da redução que eu estou fazendo. É óbvio que tinha ali uma sardinha, mas, não era o que o texto precisava para poder ser compreendido. Tranquilo? Vamos continuar. Contradição. O último erro clássico nas interpretações de texto, o mais grave de todos, é o da contradição. Por algum motivo, uma leitura desatenta, a não percepção de algumas relações, a incompreensão de um raciocínio, o esquecimento de uma ideia, a perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chegamos a uma conclusão contrária ao texto. Como esse erro tende a ser mais facilmente reconhecido, por apresentar ideias opostas às ideias expressas pelos textos, os testes de interpretação muitas vezes são organizados com uma espécie de armadilha. Uma alternativa apresenta muitas palavras do texto, apresenta até expressões inteiras do texto, mas com um sentido contrário. Um leitor desatento ou ansioso provavelmente escolherá essa alternativa por ser a mais parecida com o texto, por ser a que apresenta mais literalmente, mais ao pé da letra, elementos presentes no texto. Então imagina o seguinte, vou mostrar para vocês dois casos. O que eu acabei de trabalhar aqui com as analogias, aí o aluno chega e diz que o Pedro e o João são inimigos. Caramba! Olha que contradição absurda. Como é que eu vou dizer que o Pedro e o João são inimigos se eles estão na praia, batendo um papo, tomando uma cerveja, comendo um peixe frito? É impossível. Então isso é uma contradição. Mas a própria dica aqui do nosso material fala em relação a essas expressões que parecem ser literais, parecem estar ao pé da letra. Recentemente, uma prova do TJ fez isso. Ele colocou, olha o que o avaliador fez. Ele pediu para você afirmar aquilo de acordo com o texto, aquela que estava correta. E ele colocou várias alternativas. E uma foi praticamente copia e cola. Praticamente copia e cola. E aí, no meio daquela estrutura, ele modificou uma palavra. Uma palavra. O que aconteceu com a maioria dos alunos? Foi numa turma presencial que eu trabalhei isso. O que aconteceu? Eles erraram, porque estava muito parecido com o que estava no texto. E aí a falta de atenção fez com que eles não percebessem. Se eu não me engano, o termo era tipo, com certeza, e a outra supostamente. Então, com certeza não é a mesma coisa que suposto, não é? Então, ali foi a troca. E desta perspectiva, o aluno acabou errando porque fez o quê? Uma leitura desatenta. Então, fica ligado. E agora a gente vai começar a praticar, meu companheiro. Olha o primeiro exercício que a gente vai fazer aí, ó. Leia atentamente o texto que se segue, faça a primeira leitura, a de entrar em contato e depois faça a segunda leitura captando as ideias centrais. Como assim, ó? Vou te explicar. Uma técnica para você começar a interpretar bem textos é de cara fazer uma leitura para entrar em contato. De cara. Que eu sempre falo ao meu aluno que tem de ser uma leitura em voz alta. Na segunda leitura, já é uma leitura mais atenta, porque você já sabe do que se trata o texto. Você vai começar a destacar as ideias centrais.
e, se possível, os elementos de referência. Então, se você tem um pronome que está fazendo referência a um substantivo, você sublinha aquele pronome e envolve o substantivo. Se de alguma forma ali apareceu hipônimos e hiperônimos, ou seja, termos específicos e termos gerais, você também destaca para poder buscar o link de referência. E você sempre vai destacar aquilo que é mais importante. Então, vamos lá. Ó. Ele pediu aqui para fazer o seguinte, para captar as ideias centrais numa segunda leitura. Então, você que está em casa, você tem esse material e pode fazer isso 500 mil vezes. Como eu tenho de ser o mais objetivo possível, vamos tentar fazer o comando da questão, tá? Então, olha aqui. A tradição e o moderno. A tradição é importante. É democrática quando desempenha a função natural de prover a nova geração com conhecimentos das boas e mais experiências do passado. Isto é, a sua função de capacitá-la a aprender às custas dos erros passados, a fim de os não repetir. Ou seja, de não repetir quem? Os erros. A tradição torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016 para o cargo de assistente em administração. Nós, aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco, estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você matricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza que no dia da prova você estará muito competitivo, tá certo? Professor, quanto custa o curso completo do LAC Concurso? Olha só, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20, está no orçamento de todo mundo, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar aí, pode fazer sua pesquisa que eu tenho certeza que você vai optar pelo LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Ó, espero vocês. Ah, mais uma coisa, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Ó, você vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, de todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio só aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês.